Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada, sexta-feira, nós estivemos falando um pouquinho sobre o anticristo. E hoje nós estamos aí no propósito no livro de Esdras. Tem gente que está nos acompanhando, mas hoje saiu uma notícia muito interessante. Uma ovelha nossa que mora nos Estados Unidos, na Flórida, nos mandou uma reportagem que saiu em inglês. Então eu traduzi a reportagem e que ela tem como título, eu anotei aqui porque é uma tradução bem grande, que diz o seguinte: a China inicia grande teste de moeda digital estatal, que chama em inglês RMB, ou seja, Electronic RMB, que já foi adotado assim no sistema monetário de várias cidades da China. Coincidentemente, China. Então, os testes começaram a partir de maio, agora, a partir de 1º de maio, e lugares lá da China. Todos os pagamentos deverão ser feitos através dessa moeda digital. Foram escolhidas 4 cidades inicialmente, para que esses testes possam acontecer, para que as pessoas comecem a serem usadas para utilizar esse esquema, esse novo modelo monetário. Tudo está sendo controlado pelo Banco Central da China, e o Banco Central da China foi quem acelerou, vamos dizer assim, o desenvolvimento desse RMB, que é a primeira moeda digital operada por uma grande economia global. Ok? Presta bem atenção nisso. Ela é a primeira moeda digital que é operada por um grande país mundial, que é a China, que nós enriquecemos aí ao longo dos últimos anos. Segundo as informações que chegam da China, a gente tem que ter bastante cuidado com a informação da China, porque a China também é um pouco fechada em relação a algumas coisas, mas isso aqui parece que passou mais tranquilo. Então, as cidades escolhidas são Shenzhen, Suzhou, Chengdu e uma área sul de Pequim chamada Xiong'an. E essas áreas vocês devem lembrar, elas estão escolhidas para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em 2022, que será ali em Pequim. Então, parte de Pequim, a parte sul, foi escolhida para fazer esse teste. O jornal chamado Daily China confirmou essa informação, dizendo que o sistema está sendo adotado formalmente pela área monetária dessas cidades, sob a supervisão do Banco Central Chinês, e que alguns funcionários do governo e alguns funcionários públicos já estão recebendo seus salários nessa moeda digital a partir agora desse mês de maio. Também um outro portal chamado Sina News afirmou que a moeda vai ser usada inclusive para incentivar e até subsidiar o transporte em Suzhou, para que as pessoas acostumem com ela para comprar alimentos e produtos de varejo também. Uma captura de tela que foi feita do aplicativo que eles estão liberando para armazenar e usar essa moeda digital demonstra que é uma coisa bem simples até, e que ele já está circulando para treinar as pessoas desde agora o mês de abril. Durante todo o mês de abril, esse aplicativo foi liberado pelo governo chinês para treinar as pessoas. E algumas informações também junto a empresas como McDonald's e Starbucks concordaram que o governo realmente está incentivando lá na China, e essas informações, essas 2 redes que originalmente são americanas, repassaram para alguns jornais dos Estados Unidos, confirmando isso. As plataformas de pagamento digital já são bastante disseminadas na China,
Uma delas é chamada de Alipay, de propriedade da Ant Financial, da Alibaba, e o chamado WeChat Pay, que é de propriedade de um outro grupo chinês chamado Tencent, que não substitui a moeda local. São aplicativos financeiros utilizados para pagamentos, mas nunca houve lá na China uma propaganda e um incentivo do Banco Central Chinês para criar uma moeda própria. Muito bem, nós entramos nessa matéria que saiu dos Estados Unidos e lá tem um professor do Instituto Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade de Pequim, chamado Xu Yuan. Ele disse à emissora estatal, que é uma que fez convênio aqui com a Rede Globo, fez convênio com a Rede Bandeirantes, ela chama CCTV. Eu também já falei disso aqui. Então, no dia 19 de novembro, dia 10 de novembro do ano passado, essa CCTV, né, que é uma grande rede de telecomunicações e de comunicações da China, veio aqui ao Brasil e fez um acordo operacional com a Rede Globo de televisão e com a Rede Band. Inclusive, eu já até falei e vi uma primeira transmissão feita pela CCTV dentro da grade de programação da Band News. Eles ocuparam um bom tempo do noticiário, fazendo uma propaganda muito gratuita e muito interessante do sistema de governo chinês e dos produtos chineses. Ficou uma coisa assim meio política, sabe? No sentido de valorizar o que a China faz. E, inclusive, me chamou bastante atenção quando eles falaram do Covid, eles disseram de uma maneira assim muito interessante de se ver, porque se defendendo de que o Covid não foi uma culpa da China e chamou ele de apenas de um vírus simples. Eu achei aquilo muito estranho, mas aconteceu. Então esse professor Xu Yuan, ele disse que a essa emissora que as transações em dinheiro estavam ficando offline e os dados das transações das plataformas de pagamento existentes estavam dispersas e que agora o Banco Central começa a criar um processo para monitorar todo o fluxo de caixa do povo em tempo real. Então, é uma mudança que vai ocorrer na sociedade chinesa, né? O Banco Central chinês está supervisionando de perto isso e ele vai, com isso, tomar conta de todos o sistema financeiro, todos os pagamentos, todos os negócios e toda a relação de pagamento social, seja grande, médio ou pequeno. Esse é o intuito. Então, também eu li que em 17 de abril, o Instituto de Pesquisa em Moeda Digital do Banco Popular da China, que está desenvolvendo também o sistema junto com o Banco Central, disse que a pesquisa e o desenvolvimento de um renminbi digital estavam avançando constantemente e o design de nível superior, pesquisa e desenvolvimento funcionais e a depuração de todos os dados foram plenamente concluídos e estavam aptos para serem iniciados agora no mês de maio. Então, foi o que anunciou esse Banco Popular, dizendo de que o progresso da moeda digital vai ser estimulado, inclusive com propaganda por parte do governo chinês, para que todos possam aderir. Então, essa moeda digital soberana, que está atrelada à moeda nacional chinesa, que está sendo desenvolvido e que está agora sendo lançado, eles creem que vai ser um sucesso total e diz que há um cronograma que vai atingir toda a China nos próximos meses, né? Então essa moeda, inclusive, vai ser uma moeda que vai ser utilizada para troca de dólar, né? Dentro de pouco tempo, porque tem a chancela do Banco da China. E também há um outro jornal da China chamado China Daily, que também na semana passada fez uma matéria sobre isso, e dizendo dessa integração do mercado de moedas negociadas globalmente e um risco de perturbação de inspiração política sobre essa nova moeda aí.
Muito bem. Também, o que mais que eu pude perceber aqui, que algumas pessoas da China já estão usando a moeda pelo aplicativo, estão migrando e eles já estão fazendo esses testes em pequenos comércios, nessas cidades, né? Floricultura, transporte público, restaurantes. Então, isso já está bem adiantado lá. Então, o que a gente tira de lição disso? Mais um sinal do anticristo, porque eles estão agora, assim, de maneira bem sorrateira, bem tranquila, começando os testes na China, mas já estão apontando que ela vai ser uma moeda que vai ser trocada pelo dólar. Então presta atenção no que está por trás de tudo isso, né? É mais um sinal dessa tentativa de governo mundial, né? Observe que o vírus da pandemia Covid saiu de lá, né? Eu respeito outras opiniões, mas a minha opinião é que esse vírus ele foi fabricado. Respeito outras opiniões, né? Assim como eu gostaria que a minha fosse respeitada. Mas eu não acredito que esse vírus não foi fabricado. Por quê? Começou em Wuhan e muitas cidades da China, né, diferente do Brasil e de outros países, não foram infectadas. Então, eu achei isso assim um pouco estranho. E de repente, não mais que de repente, uma coisa assim muito rápida, o Covid espalhou pelo mundo inteiro, né? Foi para a Itália, depois para a Espanha, depois para a Alemanha, depois pulou para os Estados Unidos, pulou para o Brasil e pulou para tantos países, inclusive nos países do Oriente Médio. Então, né, é uma pandemia que, na minha opinião, foi fabricada. E agora, logo em seguida, a gente vê mais um sinal dessa preparação desse governo mundial através dessa moeda, né, digital que começa a ser implantada na China a partir agora do mês de maio. Então, vamos ficar atentos, são sinais que eu já falei no vídeo anterior. Se você não viu, procure ver. Fiz uma live, tem 2 vídeos aqui sobre o anticristo nesse canal, e que você vá se preparando, porque outras coisas virão muito em breve a respeito desse movimento de preparação para a chegada do anticristo na Terra. Que Deus te abençoe, fique na Bíblia, guarde a Bíblia, ore, aproveite esse tempo para você aprender mais de Deus e, na medida do possível, eu vou colocando vídeos aqui para ir te esclarecendo algumas coisas que estão acontecendo, alguns movimentos que estão acontecendo no mundo, que também vão atingir a nossa área espiritual. Que Deus abençoe em nome de Jesus.